Olá pessoal, estamos de volta com os diálogos com Jesus e agora eu voltei ao estúdio porque aqui é um estúdio pequenininho, meu filho precisou usar aí e eu não pude gravar aqui. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade. Tá bom. Querendo um sorriso sincero. Eu não consigo parar de cantar. É muito boa essa música. Mas vamos aos diálogos com Jesus. Espero que você esteja gostando. Nós ainda estamos naquele longo diálogo de Jesus com os religiosos. Estamos em João, no capítulo 8. Você disse, né? Aliás, Jesus disse a eles: vocês são filhos do diabo. Eu não sei como é que você passou esse fim de semana. Espero que você tenha passado bem. Se bem que você que não está assistindo esses episódios dia após dia, tá vendo direto, não teve o fim de semana para descansar. Bom, Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Samaritano era um xingamento, né? Você tem demônio, é um samaritano. E Jesus disse: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai, né? E vocês é que o desonram. Eu procuro a minha própria glória, há quem busque. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. E disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tendes demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Todo mundo morre. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem dizes, quem pois te fazes ser? Respondeu Jesus: eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, se eu me glorificar a mim mesmo. Quem me glorificará é o meu Pai, a quem vós dizeis é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Eita, olha o que Jesus mandou para eles. E se regozijou. E perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens nem 50 anos? Como é que você viu Abraão, pô? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, aí eles pegaram em pedras para apedrejarem, mas Jesus se ocultou, saiu de fino, não era hora dele morrer, não seria por apedrejamento. Que louco isso! Eles ficaram furiosos porque Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Isso deixou os caras doidos da vida. E aí eles disseram: você que tem demônio, você é um samaritano. E Jesus falou: não, quem crê na minha palavra, quem crê em mim, não vai ter morte, vai viver eternamente. É o que eu e você cremos, nós somos cristãos, cremos na vida eterna. É isso que nós cremos. E aí o interessante é que disseram assim, mas aí trouxeram Abraão para a história. Mas o nosso pai Abraão, você fala do seu pai, que pai? Nós temos um pai Abraão. O nosso pai Abraão morreu e todos os profetas, todo mundo morreu, como é que você vai ficar viva para sempre? Ele falou assim: se eu me glorificasse, não valeria nada, mas o meu pai vai me glorificar. Ele falava sobre a sua ressurreição. Esse que vocês chamam de Deus é o meu pai, que é pai de Abraão e de todo mundo. E eles estavam muito furiosos porque Jesus dizia isso, e perguntaram: como é que você conhece Abraão? Ele falou assim, e olha o que Jesus falou, hein? Isso aqui eu acho demais. Abraão se alegrou em ver o meu dia. Ou seja, Abraão morreu com a promessa do povo, da terra, do futuro, da nação. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão tinha essa alegria, mesmo não sabendo que seria Cristo, mas ele se alegrou que esse dia chegaria. E obviamente esse dia é o próprio Jesus, ele é o dia. E Jesus diz: Abraão se alegrou vendo o meu dia. Ah, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Aí quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Não sei aí na sua Bíblia, na minha está em letra maiúscula, em grego já disse aqui, ego eimi, é a mesma resposta que Deus deu a Moisés, quando Moisés disse: qual o seu nome? Quando eu for falar com o faraó, qual o seu nome? Deus disse: eu sou o que sou. Quando Jesus disse eu sou, os caras pegaram pedra para dizer: esse cara é um blasfemo. Esse trecho tem bastante coisa para a gente tirar. Aliás, esse diálogo é muito profundo, vale a pena você ler com muita calma, devagar. Mas ele traz um ensinamento muito legal aqui, muito incrível, da eternidade de Deus. Nós somos seres temporais, começo e fim.
A existência tem começo e fim. Toda a criação também tem um fim, que será a redenção, e teve um começo na sua criação. Até que no fim do céu venha a nova Jerusalém e essa terra seja redimida. Mas para Deus, que é eterno e não depende do tempo, ele olha o início de todas as coisas e o fim apocalíptico de todas as coisas como se fosse um piscar de olhos, porque Deus é eterno. Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo e ele é eternamente maior do que o tempo. Por isso, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E nós ainda paramos para olhar o pai Abraão, Jacó, a unção de Moisés e de Josué e de Davi, como se Jesus fosse mais um outro personagem, e nos esquecemos que Jesus é antes de todos eles. E que o eterno é a razão de tudo existir. Eles não compreendiam que tudo aquilo que eles tinham lido na lei, nos profetas, nos salmos, ouvido dos patriarcas na descrição da sua história, que aquilo estava encarnado em Jesus. A pergunta é, você consegue ler as páginas do Antigo Testamento e enxergar Jesus ali? Deveria. Porque ele é antes de tudo aquilo. Você consegue ver no sacrifício de Abraão que levou seu filho? Falei há poucos episódios atrás, o próprio Deus numa figura levando seu filho à cruz. Que Jesus é o rei de todos os reis. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o escritor de Hebreus. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso sábado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E que ele é antes de todas as coisas. E quando alguém ficar discutindo, Deus existe, eu digo, claro que não. Claro que não. Se Deus existisse, ele seria existente como qualquer coisa que a gente vê, inclusive nós mesmos, somos existentes. E aí haveria uma fórmula matemática, uma foto, um vídeo, um plano, um projeto, um desenho ou uma equação que pudesse provar o seu funcionamento e a sua existência. Se Deus fosse existente, ele seria existente e nós seríamos coexistentes com ele. Portanto, ele seria da mesma matéria e da mesma essência do que qualquer outra coisa que existe neste universo. Então ele não seria Deus. Ele seria só mais alguma coisa que é existente. E nós jamais acreditaríamos que alguma coisa existente, tal qual somos existentes, poderia ter sido o princípio de todas as coisas que existem. Deus é a razão da existência. A maior prova da existência dele é que ele é antes de todas as coisas. A maior prova de que ele é o que é, por isso ele diz, eu sou. Eu não fui nem serei, eu sou eternamente, eu sou eterno. Eu sou o que sou sem tempo, não tem futuro nem passado. Eu sou o que sou, eternamente sou. Eu não existo, eu sou o que sou. Vocês existem a partir de mim, mas eu sou o que sou. A razão primeira de tudo que vocês veem. Vocês estão se apegando em Abraão, vocês estão se apegando na história dos patriarcas, mas não naquele que é eternamente. Esse episódio encerra este diálogo, porque quando Jesus disse isso, os caras pegaram em pedras e queriam apedrejá-lo. Era muita blasfêmia Jesus dizer que ele era exatamente o que Deus havia dito que era a Moisés. Mas é interessante que muita gente nos dias de hoje não consegue perceber isso e se apega aos patriarcas e aos personagens, não compreendendo a sublimidade, a superioridade, a excelência, a grandeza e a eternidade daquele que é o que é eternamente, do qual todos nós dependemos. Mas o pior é que não fazemos isso só com personagens do Antigo Testamento. Não, claro que não. Fazemos isso com pessoas, com gente que a gente julga
ungido diante dos quais nós nos curvamos como se fossem semideuses. E nos esquecemos de que tudo é dele, por ele e para ele, todas as coisas. Ele é o princípio, a origem, e ele é o fim. Aliás, tem uma banda que gravou uma música que diz isso. Origem e destino de todos nós. Eu lembro depois que banda que foi e falo para você. Mas enfim, espero que esse episódio, no final desse diálogo, possa chacoalhar um pouco a sua cabeça, para você deslocar um pouco a tua ideia de temporalidade e existência, tempo, relógio e espaço, e compreender que Deus é infinitamente e eternamente maior do que tudo que vemos, vimos ou veremos. E antes que Jesus nessa terra se manifestasse, Abraão já estava se alegrando com o dia dele, porque Jesus é antes de Abraão. E que nós tenhamos mais maturidade para lidarmos com a religião que está nas nossas mãos. Ou, quiçá, possamos amassá-la e deixá-la de lado para buscarmos uma relação mais profunda e compreendermos quem é esse Deus que é. Porque Ele é. Valeu!